diagnóstico do Henrique veio aos 2 anos, mas desde pequeno eu percebia uma diferença nele. Assim, ele sempre alcançou os marcos de desenvolvimento um pouco depois das crianças da idade dele. Ele demorou a rir, ele demorou mais a sentar, demorou mais a engatinhar, mas estava ali, alcançando. E de repente começou a ficar uma discrepância muito grande. Eu comecei a perceber que ele não atendia aos comandos, não atendia ao chamado do nome, ele falava poucas palavras para a idade e isso começou a me preocupar muito. Aí a gente foi em busca, no nosso primeiro passo foi ir em busca a um neuropediatra, para poder verificar qual era o que estava acontecendo de fato com ele. Para realizar o diagnóstico, só quem fecha realmente é o neuropediatra ou psiquiatra, porque essa análise é totalmente clínica, não existe nenhum exame para diagnosticar autismo. Então é feita toda uma análise clínica, você leva a criança até lá, o médico pode aplicar algumas escalas e vai analisar a criança realmente, o comportamento dela naquele ambiente e os comportamentos que os pais vão relatar para ele, para poder fechar esse diagnóstico. Assim que a gente recebe o diagnóstico, a gente passa aí à busca dos profissionais para iniciar o tratamento, que é um tratamento terapêutico. O primeiro profissional que a gente procura é o fono e o psicólogo, mas tem outros profissionais que trabalham com autismo, porque o autismo é um transtorno muito complexo, envolve muitas partes do desenvolvimento. Então, o terapeuta ocupacional é importante, o educador físico é importante, o pedagogo é importante, o psicopedagogo. Então, são várias áreas que atendem a criança com autismo. O corpo clínico que atende uma criança com autismo é bem mais extenso do que a gente imagina. Como eles têm uma dificuldade tanto na interação como na comunicação, a gente precisa estimular essa interação. E uma ótima forma de fazer essa estimulação é com a atividade física. Por isso é tão importante ter o acompanhamento com o educador físico. O grau do Henrique hoje é moderado. O que mais define os graus é como essa criança se comunica. Quanto melhor a fala dela, mais leve é o grau. Hoje a gente tem o grau leve, que seria uma criança que consegue conversar, que você vai fazer uma pergunta e ela vai te responder. A gente tem o grau moderado, que seria uma criança que fala, mas ela não tem essa conversa intraverbal, ela não vai ter um diálogo, de fato. E temos a criança severa, que provavelmente ela não tem nenhum modo de comunicação, nem por imagens, nem através da fala. A gente vive um movimento de inclusão na atualidade, mas a inclusão não ocorre de fato. As escolas não estão preparadas, a sociedade não está preparada para o diferente. Para qualquer coisa que saia da regra, eles não estão preparados. Como qualquer preocupação de uma mãe com uma pessoa com deficiência, é o futuro. O futuro é incerto para qualquer pessoa, mas para uma pessoa com deficiência ele ainda é mais limitado, porque a sociedade ainda está caminhando em passos pequenos para poder chegar na inclusão de fato. Então, assim, a gente se preocupa muito com o futuro, mas a gente está trabalhando para que ele tenha um futuro com maior independência e autonomia possível, para ele poder um dia, quem sabe, morar só, porque a gente sabe que a gente não vai estar sempre ao lado dele. E é para isso que a gente trabalha hoje, para conseguir essa evolução, para conseguir que ele tenha uma independência. É muito importante a gente ver as pessoas se interessando mais pela causa, tentando entender mais como é que a pessoa com autismo age. Porque a gente tinha uma visão há pouco tempo estereotipada, que é aquela criança que se isola, que é aquela criança que não brinca, é aquela criança que não sorri. E não é assim, eles conseguem ter uma vida mais próxima do normal. E é para isso que a gente luta realmente. E o que eu posso dizer para uma mãe que esteja hoje com dúvida, um familiar que esteja com dúvida, é que ele não adie a ida a um profissional, que ele procure esse diagnóstico. Porque realmente a única forma de ajudar essa criança é através da intervenção precoce, é através do tratamento correto. O diagnóstico do Henrique me trouxe julgar menos as pessoas e ser mais feliz com as pequenas coisas, com os pequenos detalhes. A coisa que eu mais desejei, que eu acho que é o que toda mãe deseja, é ser chamada de mãe. Ele demorou quase 4 anos para me chamar de mãe. Então, naquele momento que ele me chamou, foi uma comemoração de Copa do Mundo, assim, porque
é algo tão pequeno para a maioria das mães e de repente para mim foi algo muito esplendoroso, porque para ele teve uma demora maior para chegar nesse ponto. Então assim, você tem um filho, eu acredito que o amor vença qualquer barreira, que a gente consiga lutar por eles por causa do amor que a gente tem por eles. O meu filho, assim, para mim, é algo maravilhoso. Eu não imagino ele de outra forma. Apesar de todas as dificuldades, apesar dos dias ruins, eu não consigo mais imaginar minha vida sem ele. E o autismo hoje faz parte da nossa vida. A gente luta diariamente contra o preconceito, luta diariamente vindo para a terapia para ele ter uma evolução, luta diariamente formando as pessoas, na família, com os amigos. Então é uma luta constante e eu escolhi lutar. Meu nome é Cristiano Andrade, sou profissional de Educação Física, professor de Educação Física Adaptada do Instituto CMA. O Instituto CMA ele é um instituto que é composto por profissionais, por uma equipe multidisciplinar, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos e profissionais de Educação Física, né, que com a intencionalidade correta, eles propiciam aos alunos, às crianças com transtorno do espectro autista, momentos e possibilidades de se desenvolverem de uma forma integral. Quando eu falo em desenvolver de uma forma integral, eu me refiro aos aspectos cognitivos, aos aspectos físicos, afetivos e motores. E pelo fato do comportamento das crianças com transtorno do espectro autista serem um pouco diferentes, nós necessitamos de atividades que estimulem esse comportamento de uma forma mais tranquila, né? Então, leitura, né, roda de conversa, nas nossas aulas nós trabalhamos muito isso com eles, sempre tentando estreitar esse laço afetivo que fará com que ele possa confiar nos profissionais, que ele possa confiar no professor e crie um vínculo de afetividade, de amor, e fará com que o nosso trabalho seja bem positivo. Nós também temos o projeto de Jiu-Jitsu Árvore de Bons Frutos, que é um projeto que tem o intuito e a filosofia de resgatar valores e princípios humanos que já foram esquecidos pela sociedade, como respeito, atenção, companheirismo, solidariedade e inclusão. Esse ponto de inclusão é importante para que essas crianças com transtorno do espectro autista, elas sejam inclusas, aceitas na sociedade, que não se trata de uma doença, se trata de um transtorno, se trata de uma limitação, e cabe a nós dar esse suporte social, né, a aceitar e incluí-los na sociedade. É importante também ressaltar aos pais que quanto mais cedo os estímulos sejam às crianças, há maiores possibilidades de colher frutos, de colherem o melhor desenvolvimento. Então não pode temer, né? Eu costumo dizer que o autismo ele é algo transformador, que vai transformar a vida dos seus familiares, dos seus lares, que vão fazer com que essas famílias se tornem pessoas resilientes, capazes de aceitar, de se superar, de voltar ao estado normal após um diagnóstico. Então, aqui como Instituto CMA, existem vários outros lugares que estão aguardando para que a gente possa fazer o melhor por nossas crianças.